Bem, vamos lá. Nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura de gráficos mais macros e aonde identificar gatilhos em gráficos micros, tá? Vamos lá. Primeiramente eu vou explicar do gráfico de 6 minutos. Muita gente utiliza gráfico de 5 minutos, só que a gente fez uns backtest e os 6 minutos ele é muito mais assertivo em questão de regiões de pullback, tá? Vou explicar para vocês a primeira estratégia. O que consiste a primeira estratégia? Regiões de pullback, certo? O que seriam essas regiões de pullback? Regiões de defesa de posições, isso em gráficos macros, certo? Eu vou mostrar os 3 últimos dias, vamos lá, vamos pegar os 3 últimos dias. O que seriam essas regiões de pullback? Vou pegar 4 dias ali que vocês vão entender certinho o que seriam essas regiões de pullback. Só um minutinho. Perfeito, vamos lá. O gráfico de 6 minutos, a gente identifica grandes posições no mercado, certo? O que seriam grandes posições? Seriam grandes saldos gigantes, certo? Por exemplo, aqui, ó, nesse candle gold aqui, ó, o que seria esse candle gold? Ele nada mais é do que 58 mil contratos de saldo negativo no mercado. Eu vou tentar explicar para vocês o que é um saldo negativo no mercado. Primeiramente, dentro de uma vela existe, olha a quantidade de negociações, 94 mil negócios, certo? Negócios. Com isso, negociando 355 mil contratos. Show de bola, deixa eu só marcar aqui, ó, 355 mil contratos. Dentro desta vela aqui, existe 355 mil contratos negociados, certo? Eles foram compra, certo? Compra e venda dentro desse candle, certo? Dentro desse candle. Na soma total de compra e venda, ele sobrou 58 mil contratos a mais na venda do que na compra. Isso gerou uma força vendedora, certo? Uma pressão vendedora no mercado. Tanto que o candle é negativo, certo? O candle é negativo e ele é um candle gold, que é um candle acima de 40 mil contratos negativos. No gráfico de 6 minutos, a gente identifica aonde existem esses grandes contratos negociados. Então a gente sempre vai marcar a região de pullback dele, certo? O que é a região de pullback? Não sei quem utiliza Fibonacci, certo? Deixa eu só excluir os estudos aqui. Perfeito. Quem utiliza Fibonacci sabe que uma região de pullback saudável é uma região de 50% até 50% da retração, certo? O que a gente utiliza como zona de pullback? É dos 50%, correto? Até o início da agressão, da abertura do candle. Então, isso aqui é uma região de pullback. Isso é uma região saudável de pullback. Que seria o quê? Colocaram 58 mil contratos na venda, certo? E nesta região, esses caras que colocaram 58 mil contratos iriam defender suas posições. Isso no gráfico macro. A gente não se posiciona em gráfico macro. A gente utiliza para enxergar grandes posições do mercado, certo? Grandes saldos no mercado e geralmente eles vão defender posições e a gente vai achar gatilhos no minuto. Depois eu vou mostrar a partir da nossa captura, a partir da nossa agressão contínua, eu vou mostrar para vocês como funciona daí, beleza? Aqui no gráfico mais macro a gente só observa onde existem os grandes saldos. É isso a leitura do macro. Achar esses grandes players, ó. Pode ver, 58 mil contratos na venda. Aqui novamente, 59 mil contratos na venda, certo? Pode ver aqui no saldo de agressão, ó, 59.650, olha ali, ó, olha que legal. Olha a quantidade de negócios, de negócios dentro de um candle, 349 mil contratos dentro de um candle, 9 bilhões de negociações, 9 bilhões em valor, em reais, né? Mas vamos lá, continuando, aqui ele jogou 58 mil contratos.
ele defendeu a posição dele, o preço trabalhando abaixo, ó. O preço ainda trabalhando abaixo do meio, certo? Do meio do candle. Significa o quê? Que esses players estão defendendo as posições, certo? Novamente, 59 mil contratos. Pô, ainda existe uma pressão vendedora de 58 mil. Não realizaram, porque não tem nenhuma realização. 59 mil contratos aqui, certo? E mais 79 mil contratos aqui. No meio do caminho, a gente viu que eles realizaram 41 mil contratos, certo? Só que a pressão vendedora ainda tá aqui, ó. O player vendedor tá aqui, ó, em 2 candles seguidos de pressão vendedora, certo? Eu vou mostrar só agora nesse vídeo somente a estratégia de regiões de pullback dos 6 minutos, certo? Outra estratégia que a gente utiliza é o preço médio, a VWAP ancorada. Então a VWAP ancorada a gente pode colocar ela em cada candle agredindo, porque em cada candle de agressão, certo? Existe o preço médio desses caras, desses players que colocaram dinheiro. Então olha como ele defendeu exatamente. A VWAP ancorada, ela é uma ferramenta nativa da Profit, certo? É chamado de VWAP ancorada. Então nesta VWAP ancorada, você consegue colocar exatamente nesses candles, certo? Nos candles gigantes. Então ele consegue defender, ó, por exemplo aqui, ó, eu quero ver se esse player na compra de 41 mil contratos, está defendendo o preço médio dele. É ele que vai ter que defender o preço médio. Ó, de primeira ele defende, mas pode ver, provavelmente não deu nenhum gatilho aqui na compra no gráfico de 1 minuto. Mas enfim, pelo contexto, os vendedores estão muito mais fortes, né? Muito mais fortes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Máximo, perfeito. Cena máxima, ele tem que defender aqui, certo? Isso é uma das estratégias de identificar pontos de defesa de players gigantes, certo? Deixa eu só ajustar aqui o negócio. Pronto. Tá ótimo, vamos lá. Novamente, entrou mais uma pressão vendedora, mais 61 mil contratos, certo? 61 mil contratos aqui, ó. Vamos ver se ele veio na região de pullback. Não chegou nem a ir na região saudável de pullback, certo? Mas a gente identificou que o mercado está altamente vendedor, certo? Novamente, 36 mil contratos. Vamos ali, vamos marcar aquele último, certo? O último vendedor ali. Olha a região de pullback. Ó, lembra que a gente comentou da região de pullback? Os players vêm realizando contratos aqui exatamente na região de pullback desse player. Se tu coloca um preço médio, vamos ver se o preço médio está respeitando. Deixa eu botar um preço médio na máxima. Ok. Olha que interessante, né? Uma ferramenta diria que aqui eles estão fazendo o topo, né? Em cima do que? Se tu coloca o preço médio aqui em cima, ele já não chega no preço médio. Ou simplesmente, se tu coloca o preço médio lá em cima, no topo do mercado, você não consegue pegar nenhuma operação. Por quê? Porque ele não chega nem próximo dessa região. Olha lá os preços médios lá para cima. Tá entendendo? Então, a gente sempre observa aonde existe a última grande montagem de posição. Então, a última montagem de posição foi aqui embaixo, 36 mil contratos, ó. O último gigante do mercado foi esse 36 mil contratos e 160, 190. Então, esse player aqui, ó, defendeu o preço médio, certo? Isso tudo num gráfico de 6 minutos. A gente não precisa fazer isso rápido, certo? Não precisa fazer toda hora uma leitura dessa. A gente vai observar, fazer uma leitura de 6 minutos, você vai ter 10, 15 minutos para observar. Então, a gente consegue fazer a leitura, consegue identificar regiões. Se ele voltar nessas regiões, é uma boa fazer uma operação a favor da tendência, certo? A favor da tendência. Quando o mercado não entrar em tendência, vocês vão observar, dá para observar quando o mercado não vai entrar em tendência, tá? Ele começa a não respeitar essas regiões e começa a meio que querer travar em cima e embaixo, e você consegue observar. Por isso essas regiões de pullback, ela vai te dar uma assertividade muito maior. Então vamos lá,
E depois jogou o mercado para baixo com barra branca nos 6 minutos. Novamente, mais um lá embaixo. O último do dia, certo? O último do dia. Olha que legal, vamos jogar os preços médios. E olha que interessante, ó. O mercado abre no outro dia acima de todos os preços médios de todos os caras que agrediram para baixo. Ou seja, esses players aqui já não estão mais no mercado defendendo suas posições. Provavelmente saíram de suas posições, certo? Então vamos lá. Vou mostrar nesta alta, né? Olha que interessante essa alta também, ó. O mercado, ele, todos os dias atípicos, a gente consegue observar ele tranquilamente, né? Em cima de posições. Ó, o mercado joga 34 mil contratos na venda aqui e já não defende a posição de pullback dele. Olha que legal. Ó, começa a trabalhar acima dele. Olha que interessante. Começa a trabalhar acima da região que teria que defender esse 34 mil contratos. O preço trabalhando acima hoje já é um bom sinal, certo? Que esses vendedores aqui já estão em situações péssimas em suas posições. Então a gente já traça a região de pullback da compra. Se a venda não está defendendo, quem vai defender é a compra. Joga o que? Um preço médio nele. Consegue observar aonde é o preço médio máximo, mínimo agora, ó. Olha que legal. Tudo trabalhando em favor de uma compra. Porque quem que é teu parceiro? Ó? Se teu parceiro da compra já não consegue defender posição, entra um parceiro o parceiro da venda não defende a posição, entra um parceiro da venda. Entra o parceiro da compra. Quem está defendendo é o parceiro na compra. Então a gente observa, ó, olha que legal. Novamente, esse player na venda não defendeu a posição dele, ó. Tentou jogar, não conseguiu defender. Daí entrou um parceiro na compra, certo? E entra em cima de uma região de pullback, ó. Nesta região de pullback aqui, ó, ele dá até um pavio. Provavelmente no minuto deu um gatilho gigante aqui, tá? Daí sim a gente observa player posicionado, posições gigante posicionada, certo? Quem tem que defender é esse player aqui. Aonde que é a defesa dele? É na região dele, certo? É na região dele. Se ele não defende na região dele, fica muito esticado, fica meio complicadinho de tu pegar uma operação a favor desses caras se ele não fazer pelo menos um pullbackzinho nele. Olha que legal, ele joga 45 mil contrato. Isso aqui, ó, é uma voltada fazer um teste na região dele, uma região de pullback. Então, no minuto, aqui provavelmente deu um gatilho, tá? Então vamos lá. Novamente, ele vem o mercado jogando mais um lá em cima, ó, mais uma montagem de posição gigante lá em cima. Olha que legal, mais uma operação na região de pullback dele, bem nessa região aqui, ó. Quem que é seu parceiro nessa compra aqui? É esse player que colocou dinheiro aqui, ó. É 40 mil contratos, certo? Então esses 40 mil contratos que tem que defender as suas posições, certo? Então a gente sempre vai com parceiro. E olha que legal, aqui no topo, ó, aqui no topo, deixa eu colocar certinho nessa região aqui. Olha que legal, aqui no topo ele já não defende mais, ó. Já não defende e volta a fazer um teste nessa região e dá um trade na venda. Pode ver que esse player, certo? Esse player aqui já não defendeu mais. Aqui, ó, já começa a trabalhar abaixo, certo? Voltou a fazer um teste exatamente no player que ficou aqui travado, ó. Olha que legal. Aqui provavelmente deu um gatilho na venda, certo? Aqui no minuto, certo? E entrou esse player gigante, 43 mil contratos, correto? Esse 49 mil contratos, certo? 49 mil contratos, ele tem que defender as posições dele. Se ele não defende, ele toma stop. E olha que interessante, ó, entrou outro player de 32, certo? O que tu marca? A região de pullback dele, deixa marcado. Entrou um cara na compra, deixa marcado. Entrou um cara na venda, deixa marcado. Nessas regiões de defesa de posições, olha que legal. Pronto. Nessas regiões de defesa de posições dele, normalmente acontece um gatilho enorme na venda e na compra. Olha que legal. São regiões realmente de beira de barranco, que seria o que? Regiões de defesa de posições, certo? Essa região aqui, ó, de defesa do 49 mil contrato, ó, foi defendido. A primeira vez foi defendido, certo? Olha onde ele voltou, lá embaixo
deu 160, 170 pontos na região de defesa do player comprado. Aqui, ó, 32 mil contratos. Nesta região de defesa, possivelmente aqui deu gatilho na compra. Porque ele defendeu esse player, ó, defendeu, ele não trabalhou abaixo em nenhum momento, só pavio, certo? E aqui, na segunda tentativa de passar, daquele player de 49 mil contratos, olha que interessante, ele passou, certo? E voltou novamente na região de pullback. Se o player vendido já perdeu a força, o player comprado está forte. Olha a região que ele voltou novamente, região de pullback desse player comprado aqui, ó. Então ele volta a testar esse player comprado, certo? E provavelmente aqui deu outro gatilho na compra, correto? E olha que interessante, eu vou mostrar no pregão de ontem como o mercado fica simples de observar mesmo. Olha que legal, nessa muvucada toda fica simples de observar. Vamos lá. Primeiramente, dá um corretivo para cima. Olha que legal, ó. A, B, C. Ele armou um pivô, ele fez um pivô de alta, certo? Só que o pivôzinho de alta às vezes é só um corretivo. Mas beleza, vamos lá. Ele entrou 34 mil contratos. Vamos marcar a região dele, certo? A região dele é até a mínima dele. Olha que legal. Deixa eu só marcar aqui. Olha como o mercado é incrível. Ó, aqui, região de pullback. Olha como o mercado é incrível. Se esse player de 37 mil contratos, certo? O preço já começa a trabalhar abaixo dele. Pronto, primeiro sinal de fraqueza. Esse player não defendeu a posição dele, certo? Entrou um player aqui, ó. Esse player gigante aqui. Deixa eu até ver quanto que é. 38 mil contratos. Olha a defesa dele nessa região. Na região de pullback dele, certo? Olha a defesa dele, certo? Aqui possivelmente deu um gatilho na venda no minuto ou até mesmo no 2, certo? Na agressão contínua. Depois eu vou explicar para vocês no próximo vídeo o que é a agressão contínua em cima de um gráfico de 6 minutos, certo? Aqui tu pode observar que esse player na venda está defendendo suas posições e o player da compra já não defende mais as suas posições. Quem entra no mercado? Entra um gold. Entrou um gold de 47 mil contratos ali na venda. Olha como o mercado vem fazer, certo? Defesas em cima desse player. Defendeu e defendeu aqui, ó, no tick, certo? No gráfico de 6 minutos. Olha como esse player está no comando, ó. Ó, o player está no comando. Enquanto esse player não deixar trabalhar acima dele, quem está no comando é os vendidos. Olha que interessante, ó. Vendido está no comando, certo? Entrou um player na compra de 50 e poucos mil contratos. Só que não ultrapassou o player na venda. Então esse player, vamos fazer uma região de pullback. Olha da região de pullback, o que ele fez? Ele defendeu ou passou direto? O que significa isso? Induzir muita gente a comprar nesse candle aqui para fazer a galera estopar. Então isso aqui foi uma realização, certo? Uma realização e uma indução para os players comprar nesse candle. Só que a gente já tinha a informação que esse player aqui já não está mais comprado defendendo a posição e entrou um player vendido gigante aqui e entrou outro player gigante aqui nessa região, certo? Então, entrando dois players na venda, certo? Defende suas posições, regiões de pullback, ó. Ó, uma região de pullback aqui, ó, dos 50% até a abertura da barra. Olha que legal. Nessa região possivelmente deu um gatilho na venda. Depois eu vou dar uma olhadinha até. Eu vou fazer em 2 vídeos para não ficar tão curto, tá? Para não ficar tão longo. Vamos lá. Não defendeu, olha que legal. Não defendeu exatamente nada. Não defendeu mais, ó. E veio vindo. Entrou o quê? Entrou mais um 47 mil contratos lá no final. Ou seja, deu só trades na venda quando começou a inverter o mercado. Olha que legal. Aqui, ó.
Olha que interessante. Aonde que o mercado inverteu para alta? Ele inverteu a partir do momento que esse player na venda não defendeu mais, entrou mais um player na venda, aqui no 30 mil contrato. Se tu faz a soma desses dois players que entraram vendido e o preço começa a trabalhar acima deles, quantos mil contratos não foram capturados nesse fundo? São 47 mil contratos, certo? E são 30 mil contratos. Faz as contas, 77 mil contratos capturados nesse fundo. Então, 77 mil contratos capturados nesse fundo, o que acontece? Pô, para cima. Então, assim, a gente observa os 6 minutos para regiões saudáveis de pullback e a gente consegue observar grandes inversões de mercado, certo? A partir dos 6 minutos. 3 minutos e 1 minuto, geralmente a gente olha para conseguir observar um gráfico mais micro para tentar fazer as entradas nessas regiões ou a favor sempre dos 6. Então a gente sempre tem uma leitura, certo? Sempre tem uma leitura um pouquinho mais tranquila em questão de tendência. Então vamos lá. Entra player vendido, o gráfico começa a trabalhar acima, ponto, captura. Entra mais, ó, depois logo em seguida entra 31 mil contratos na compra. Por enquanto vai pensar o quê? Compras, porque nenhum player ainda foi enrolado, certo? Novamente entra 45 mil contratos na compra. Olha a defesa desses players aqui, ó. Olha a defesa dele. Lembra da região de pullback, ó, região de pullback que entra 45 mil contratos e nessas regiões de 50% até o topo é uma região de pullback. Aqui possivelmente deu um gatilho na compra no minuto. Então essas regiões de defesa de grandes posições é uma região saudável de pullback, certo? É uma região saudável de pullback. Deixa eu excluir todos os estudos. Perfeito. Essas regiões saudáveis de pullback, em gráficos de 3 minutos, em gráfico de 1 minuto, sempre tem capturas nessa região, certo? Sempre existe capturas nessa região. Então vamos lá, continuando. Aqui, ó, olha que legal. Aqui entra um player gigante na venda. Olha que legal, aqui, ó, 30 mil contratos. Não defende suas posições, certo? Não defende suas posições, volta no pullbackzinho mostrando que esses players aqui já não estão no comando e explode o mercado para cima. Pum, lá para cima. Entra 48 mil contratos, certo? 48 mil contratos. Aqui. E no final do dia eles são capturados. 48 mil contratos capturados no topo. Como que eu sei que ele foi capturado? O preço começou a trabalhar abaixo dele, certo? Se esses players colocam compras no mercado, por que eles não defendem? E logo em seguida, assim que entrou compra, entrou 36 mil contratos, 36 mil contratos na venda, certo? Tá ali, ó, 36 mil contratos na venda, negativos, aqui, ó. E olha a região de pullback sendo respeitada dele aqui, ó. Olha que interessante, né? Uma região de pullback sendo respeitada. É os tão famoso order block. Quem conhece order block? Quem já escutou falar? Order block do mercado. Isso aqui, ó. Order block do mercado. Bloco de ordens. O que é um bloco de ordens? Certo? O que é um bloco de ordens? Ordens a mercado na venda. Quando entra nessas regiões, eles defendem as suas posições. Order block. Grande bloco de ordem. Tanto que ali mostra que é um grande bloco de ordem vendido. Então, isso são as regiões de pullback e as grandes capturas em gráficos mais macros, né? Agora a gente vai fazer uma sequência de vídeos sobre como enxergar esses grandes blocos de ordens nos 6 minutos. Certo? E pegar gatilhos em cima desses grandes blocos de ordens. Fechou, galera? Até o próximo vídeo.